pessoas, tudo bem? Eu sou a Maria Alves, terapeuta holística, e hoje eu vim aqui falar não de cartas, tá? Eu vim falar de um assunto que geralmente tem clientes, porque assim, eu sou terapeuta holística, sensitiva, reikiana, e eu tenho clientes que às vezes eles têm uma mediunidade muito elevada, e o que eu tenho trabalhado e tenho falado com eles é assim, primeiro para não ter medo. E é bem difícil não ter medo, principalmente quando você vai ter um encontro aí espiritual, o primeiro fenômeno, você vai ficar com medo. Então assim, no momento do reiki, tem certos reikianos que assim falam que o reiki é uma energia muito pura, é verdade, é uma energia muito limpa. Mas a gente sente ele tão limpa, a gente sente a vibração, né, da energia que a gente está passando e a gente sente, a gente capta o que a gente está transmitindo, para qual chakra, para que serve, o que está desalinhado. Então, muitas vezes eu consigo, né, dentro do reiki, sentir certas coisas, sentir o medo que os meus clientes sentem, né? E dentro disso eu senti agora esses dias o medo terrível de uma cliente que eu senti que ela tem paralisia de sono, ela não tinha me falado. E daí eu expliquei para ela, você tem uma mediunidade muito alta e a paralisia do sono, ela se dá muitas vezes, né, para quem tem facilidade em fazer viagem astral, a saída do corpo, né? Porque assim, tem pessoas que estudam muito e saem do corpo, então elas estudam, mas é a pessoa que não procura, a pessoa que não sabe, que nem sabia, nem existia que existem as viagens astral. E veja bem, eu tô falando de viagem astral e não de sonho lúcido, não é isso. Sonho lúcido é uma coisa, viagem astral, extrafísica é outra. A primeira coisa é isso, tá? Que eu sempre falo, toda pessoa que tem essas viagens, que sai do corpo, tem que vencer a primeira barreira, que é o medo, porque assim, como se fosse camadas. Quando a gente sai, primeiro, ali vamos entrar um pouquinho na linha kardecista, tá? Não estamos falando só da parte científica, que assim, os estudiosos estudam, né? Mas a gente vai entrar um pouquinho pro kardecismo, tá? Primeira, digamos assim, existem várias camadas, várias dimensões, né, que a gente atinge. Quando a gente faz essa viagem, a primeira que a gente atinge é o umbral. O que é o umbral, gente? É a energia mais densa. Geralmente, as pessoas que morrem vão para o umbral. É a energia mais densa que tem, né? E lá tem os socorristas que vêm ajudar. E esses socorristas são mentores de luz, são seres que já partiram e são as pessoas que estão fazendo viagem astral. Eu, por exemplo, já fui 2, 3 vezes para certas colônias e 2, 3 vezes para certas colônias, mas eu fui umas 5, 6 vezes para o umbral, e para um umbral pesado. E toda vez que eu fui, eu voltei podre, com medo, mas por quê? Para equilibrar a energia, gente, tá? Procurem estudar, porque eu tô sendo assim muito... Eu sei que eu vou procurar voltar e a gente vai entrar no assunto, mas eu tô fazendo assim para pessoas que já têm uma certa noção. Mais tarde a gente vai falar sobre a saída do corpo, mais tarde a gente vai falar sobre as camadas, sobre as dimensões, sobre o umbral, tá? Mas assim, a princípio é para essas pessoas que já sabem mais ou menos como funciona, tá? Então assim, por quê? Mas a pergunta é o seguinte, tá? Que a minha cliente ficou até meio incrédula. Os mentores de luz, certo? Para ter um equilíbrio, eles precisam. Digamos que nós, alguns médios, são socorristas que precisam ir abrindo caminho, tá? Digamos assim, um ser desencarnou, certo? E foi para o umbral. E o socorrista espiritual precisa chegar lá, até ele. Só que esse ser espiritual, ele está muito elevado, ele não consegue chegar na vibração do umbral. Por que as pessoas que estão vivas, os médiums, precisam fazer esse trabalho? Para equilibrar, porque a gente
Nós não somos tão evoluídos igual esses espíritos de luz. Então, assim, a gente vai abrindo o caminho para eles, para equilibrar, para eles poderem prestar o socorro, entendeu? Então, a gente vem para trazer o equilíbrio entre o denso e o espiritual. Por isso que a gente amanhece toda troncha. Mas é verdade, gente. Então, assim, como esse trabalho é importante, por isso que não tenha medo. Sentiu paralisia do sono, falta de ar, sensação de escuridão completa? Vai passar e você vai entender. Muitas vezes as pessoas têm a maravilha, assim, como eu tô falando, eu ainda tive só 2 experiências maravilhosas, porque o resto é tudo umbral e pesado mesmo. Mas, assim, tem pessoas que relatam essas saídas e vão para lugares maravilhosos. Eu ainda não consegui chegar lá, né? Então, assim, mas todos, inclusive os que vão para as colônias mais elevadas, passam pelo umbral, porque é o primeiro estágio. Imagina assim, aqui é umbral, aqui é a primeira colônia de tratamento, aqui é a terceira. Claro que não é assim, mas é só para vocês entenderem, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? Como a gente fala plano espiritual no céu, então tô fazendo assim para vocês entenderem. Mas assim, todos os médiums vão passar pelo umbral primeiro. Então, ou seja, mesmo que você vá para um lugar muito lindo, muito maravilhoso, você vai ter que enfrentar a escuridão. E o que eu falo, né? O que eu falo sempre, você vai enfrentar o teu medo, o teu trauma, o teu próprio umbral, certo? Para depois você ir para essa. Passa, o medo passa. Por mais assim, às vezes dura 5 minutos. O teu medo é tão grande que vai dar a impressão que é 5 horas. Mas vai valer a pena. Mesmo que seja para um umbral denso que você está indo, não tem problema, porque você está fazendo uma coisa que você está construindo tijolinhos na tua evolução, porque você está ajudando quem precisa no plano espiritual. Eu sei que hoje eu fui muito, né? Mas o que eu quero falar é não ter medo. Fechou o olho, né? Saiba que os teus mentores estão com você, você não está sozinho. E é a tua caminhada espiritual, é o teu trabalho. Então, e a gente gostaria, se um dia a gente tivesse assim, nessa situação, que alguém fosse socorrer a gente e dar esse amparo espiritual, mesmo quando a gente partir, né? Que a gente vai precisar de uma assistência. Então, quanto mais as pessoas se negam, mais trabalho esses socorristas têm para chegar até esses espíritos sem luz, muitas vezes, né? Que precisam tanto. E quanto mais sem luz, mais eles precisam da gente. Então, se abra para a tua mediunidade, se abra para o teu trabalho e foque nisso. Começa a pesquisar, começa a estudar, porque isso vai te trazer muita, muita coisa boa, tá? E pensa que um dia a gente também vai precisar, tá? Um beijo para vocês, não tenham medo e vamos trabalhar a espiritualidade.